aí, pessoal dos segundos anos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem para mais uma semana e nessa semana nós teremos uma aula assíncrona, né? Continuando o nosso assunto sobre gases ideais, antes de entrar no tema, né, que vai ser isso aqui já é um pouco de termodinâmica, já é a parte introdutória de termodinâmica, né? Mas daqui a 1 ou 2 semanas nós vamos voltar a falar sobre as leis da termodinâmica, né? Voltar a falar não, nós iniciaremos a falar sobre as leis da termodinâmica e é importante que a gente tenha essa base sobre gases ideais, né? Semana passada nós conceituamos o que é um gás, relembramos na verdade, né, o que seria um gás e depois nós comentamos alguns aspectos que são interessantes para se discutir sobre um gás ideal e também iniciamos a falar sobre alguns tipos de transformações gasosas, né? Então a gente falou sobre a transformação isotérmica e inclusive eu vou iniciar a nossa aula, né, relembrando, né, o que é essa tal da transformação isotérmica. Após nós vamos falar sobre mais algumas transformações gasosas, né, e por final nós vamos mostrar a equação dos gases ideais, né, e a equação de Clapeyron também, tá bom? Então basicamente a nossa aula de hoje vai ser para dar um fechamento sobre essas questões dos gases ideais, né? Eu vou propor algumas atividades para vocês e na semana que vem, de repente, né, ainda vou verificar ainda como é que vai ser ainda os próximos passos, mas acredito que semana que vem a gente vai fazer uma revisão e corrigir as nossas atividades que semanalmente são passadas para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir baile aqui. Bom, semana passada, gente, tô com uma caneta vermelha, acho que tá tranquilo, né? Semana passada então eu falei sobre a transformação isotérmica. Se vocês lembrarem como é que se faz uma transformação isotérmica, é aquela transformação onde nós temos a temperatura como sendo a variável gasosa que a gente vai manter constante, certo? Então quando nós temos uma transformação isotérmica, significa que iso significa que a temperatura vai se manter igual, né? Então térmica tem a ver com questões de temperatura. Então uma transformação isotérmica é aquela pelo qual nós mantemos a temperatura constante, porém as grandezas físicas como pressão e volume podem ser variadas, né? E a gente observou que tanto que a pressão ela era inversamente proporcional ao volume, algo que é muito claro da gente verificar, né? Visto que se eu diminuir o volume de um recipiente que contém um gás, né, a pressão interna ela vai acabar aumentando, visto que teremos um espaço menor para o movimento das partículas que estão ali e elas vão se chocar com mais frequência nas paredes do recipiente, ou então, e entre elas também, aumentando então a pressão do meu sistema. Tranquilo? Então a gente viu que também são grandezas inversamente proporcionais, pressão e volume, né? E que a pressão e que existe uma relação linear, ou seja, uma relação que vai se manter sempre constante, independente da transformação, né, entre pressão e volume. Então, se eu tenho um material, né, que tem um determinado valor de pressão aqui, vamos chamar isso aqui de pressão 1, tá? Com um determinado volume, né? Vou botar aqui embaixo um volume 1. E há uma transformação gasosa, esse gás ele passa de um estado 1 para o estado 2, vamos supor que aqui seja o meu estado 1, ó, estado 1, e ele vai para um estado 2, certo? No estado 2, a gente observa que a relação entre pressão e volume, isso aí a gente verifica experimentalmente, né? P2 e V2 seguem um valor constante, ou seja, P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2, né? Essa relação de multiplicação entre pressão e volume se mantém sempre constante no processo. E no caso aqui, ó, essa transformação do estado 1 para o estado 2 obedece essa linha que a gente está vendo aqui que estava pontilhada, né? Cuja a temperatura não se modifica, certo? Então aqui eu teria uma temperatura 1, por exemplo, e eu vou ter que expulsar a Judite daqui. Sai daqui, Judite. Né? Se mantém uma temperatura constante, mas os valores de pressão e volume se alteram, né? Essas linhas aqui, lembrem-se
lembram que eu chamei isso aqui de curva de isotermas, né? São as curvas isotermas do meu sistema. Cada curva dessa vai gerar um processo, uma transformação gasosa, né? E conforme eu estou subindo essas linhas aqui, pegando as linhas cada vez mais com direções mais para cima, né? Como a gente está observando aqui, eu vou ter temperaturas maiores. Então a temperatura aqui, ó, ela aumenta conforme as isotermas são escritas, são obtidas, né? Esse gráfico de pressão por volume, certo? Tranquilo? Então isso aqui era a nossa primeira transformação, uma transformação isotérmica. A próxima transformação que nós vamos tratar aqui, ela vai se chamar transformação isovolumétrica, ou isométrica ou isocórica, tá? Ela ganha esses 3 nomezinhos aí que vocês estão observando, né? Então, dependendo do livro pelo qual a gente está se baseando, ou pela a bibliografia que está sendo tratada, né? Ela pode aparecer com essas 3 nomenclaturas, né? Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, tá? Qual é a ideia? Pelo próprio nome diz, iso igual, né? Volumétrica ou volume. Então, ou seja, a gente está fazendo uma transformação onde o volume se mantém constante, certo? Então, o volume se mantém constante e daí a pressão e temperatura mudam, variam, né? Então, a gente pode escrever aqui que elas variam a pressão e a temperatura. Então, como é que funciona esse processo? Esse processo eu costumo dizer que é aquele processo que acontece na panela de pressão, né? Só que no caso aqui colocando partículas que estão no estado gasoso. No caso, como nós estamos falando de gases ideais, correto? Então se eu pegasse aqui, por exemplo, uma panela de pressão que não consegue, que não há possibilidade de se modificar o volume, né, e colocar um gás lá dentro, e a gente ligasse essa panela de pressão, por exemplo, num fogo, né? No caso aqui nesse exemplo é um êmbolo, né? E aí eu vou colocando pezinhos a mais aqui para não aumentar o volume conforme eu estou aumentando a temperatura, né? Fica mais pesado aqui e o volume se mantém constante. Essa é a ideia do exemplo. Mas a gente pode pensar também na panela de pressão. Às vezes é mais fácil porque está mais ao nosso alcance, né? A gente fecha a panela de pressão e ela não varia o volume dela, desconsiderando, obviamente, a dilatação que pode acontecer devido ao aumento de temperatura. Mas vamos supor que não há esse aumento de volume, né? Esse aumento de volume é irrisório, a gente não precisa considerar ele. A gente começa a imaginar o que está acontecendo lá dentro, né? A temperatura ela começa a aumentar. Então aqui nesse caso, a temperatura que eu tinha aqui nesse ponto T2 aqui, ela é menor que a temperatura que eu vou ter aqui no final. E a gente vai observar também que a pressão 2 que eu tinha aqui nesse ponto, nesse caso aqui, nesse segundo caso, também será menor que a pressão 3 que nós temos ali. Uma questão meio óbvia, né? Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Se eu aumento o grau de agitação das moléculas, maior vai ser a força com que elas vão se colidir entre si e vão se colidir nas paredes do recipiente, ocasionando um aumento de pressão. Beleza? É tranquilo de entender isso aí, né? Logo, a gente observa, né, que as grandezas pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Eu vou chamar a atenção aqui, pessoal, que essa grandeza aqui, temperatura, ela pode aparecer então como sendo T, né? T ou o θ, tá? Ela pode aparecer das duas maneiras para nós e as duas maneiras vai representar temperatura. Lembrando que temperatura a gente pode obter em Kelvin ou em graus Celsius. Não se esqueçamos disso, beleza? Então, voltando aqui, ó, pressão e temperatura são relações lineares, se um aumenta, a outra aumenta também. E a gente vai observar também que existe uma relação constante, tá? Quando nós temos P1, por exemplo, sobre T1. Isso aqui vai ser igual a quando eu tiver uma pressão 2 e uma temperatura 2. E também quando eu tiver, por exemplo, um outro estado, P3 sobre T3. Isso aqui vai sempre se manter igual, porque é uma relação constante também, certo? Existe um valor, se eu fizer a divisão de pressão 1 por temperatura 1, né, eu vou obter um valor. Se eu fizer a divisão de P2 sobre T2, eu vou obter este mesmo valor. E se eu fizer a divisão de P3 por T3, eu vou obter o mesmo valor, porque essa relação aqui é constante. Logo, a gente, para obter alguns resultados de mudanças de transformações gasosas de um estado 1 para um estado 2, é muito simples, é só a gente relacionar os estados
analisados através de uma relação aqui bem direta, né? P1T1 sobre P2T2. Tranquilo? Simples, né? Muito simples isso. E essa é a transformação isovolumétrica. Se eu fosse construir o gráfico de pressão por volume para essa transformação, como é que ficaria? Simples, né, gente? Se eu estou construindo um gráfico de pressão por temperatura, né? Desculpa, pressão por volume, e o volume não se modifica, o que a gente observa é uma linha reta, onde os valores de temperatura, de pressão diminuem. Nesse caso aqui, ó, eu estou diminuindo o valor de pressão, e nesse caso aqui eu estou aumentando o valor de pressão. Então, no gráfico, que é um gráfico mais observado quando se trabalha com gases e na termodinâmica, que é o gráfico P por V, né? A cara que a gente tem desse gráfico é como a gente segue aqui, né? Uma linha reta que pode ser para cima ou pode ser para baixo, né? Dependendo do estado com que o meu gás está acontecendo a transformação sobre ele. Tranquilo? Bem simples, né? Bem simples. Daí então a gente já pode partir para fazer alguns exercícios, correto? Vamos fazer então alguns exercícios aqui para vocês observarem. Primeira coisa é ler o exercício e ver que tipo de transformação está acontecendo nesse exercício, né? Olha só, nesse caso ele diz assim, um gás que possui como características macroscópicas os valores de 50 pascais, então eu vou botar aqui, ó, pressão igual a 50 pascais, e volume de 5 metros cúbicos, com uma temperatura, como eu falei para vocês, a temperatura pode ser θ ou pode ser Tsão, né? De 500 Kelvin. Sofre uma transformação isocórica, né? Óbvio que vai ser isocórica ou isovolumétrica ou isométrica, porque é o que nós estamos assistindo e óbvio que vai vir um exemplo sobre isso, né? Mas num exercício ou na prova do Enem ou alguma atividade que vocês estiverem fazendo, é importante que vocês leiam bem para ver que tipo de transformação está acontecendo, tá? Se a palavra é isocórica, como agora nós temos volume constante, volume constante. Belezinha, galera. Se o volume é constante, né? E ele diz que ele passa a ter uma pressão interna de 10 pascais. Quais são as características macroscópicas do gás após a transformação? Galera, a primeira resposta nós já sabemos. Se é isocórica, segue sendo 5 metros cúbicos. A pressão final é, como o exercício diz, 10 PA, 10 pascais. E galerinha, se diminuir a pressão, e pressão e temperatura são diretamente proporcionais, o que a gente vai observar? Que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Substituindo os valores, aqui eu tenho 50 sobre 500. E isso aqui vai ser 10 sobre T2. Quem eu quero descobrir para fechar minha listinha aqui das características desse gás, né? É o T2, então vamos descobrir ele, né? Ó, multiplicando em cruz, o que a gente observa? A gente observa que vai ter T2 vezes 50, que é igual a 500 vezes 10, isso aqui dá incríveis 5.000, né? Beleza. Então vou pegar o T2, vou dividir 500 por 50, né? 5.000 por 50, desculpa, gente. Cortamos os zeros aqui, porque como vocês sabem, esses truques matemáticos que a gente pode fazer, e 500 sobre 5 é um valor incrível. É um valor de 100 Kelvin, um valor bem gelado, né? Se vocês lembrarem, né? 100 Kelvin é um valor abaixo de 0 graus Celsius. Tranquilo? Olha só que exercício fácil, hein? Se cair um negócio desse aqui, tu tem que dar risada. E vocês já fizeram coisa bem mais difícil, não se esqueça. Galera, ó, pegando um outro exemplo, agora este exemplo mostrando um gráfico, então vocês têm que analisar um gráfico, né? Para obter as informações que nós temos aqui, tá? Então, dada a seguinte transformação isocórica, determine θ1, né? Determine θ1, quem é θ1? A temperatura 1. Então, a temperatura 1, quem é, né? Se eu tenho que P1 é 10 atm, que P2 é 50 atm e que a temperatura 2, T2, é 300 Kelvin. Como é que nós resolvemos esse exercício? Muito simples, muito simples, né, pessoal? Lembrando que eu já vou acostumar vocês a fazer as transformações para as unidades básicas no Sistema Internacional de Medidas, né? Vocês vão ver depois, hoje, quando eu mostrar a equação de Clapeyron, né, que
vai aparecer uma constante dos gases lá. E essa constante dos gases é uma constante que a gente precisa sempre olhar para as unidades que estão ali, né? E a gente vai ver que quando eu tenho algumas coisas em Kelvin, é importante a gente deixar elas em pascais, tá? Então por isso que eu vou fazer essa transformação aqui, mesmo não sendo necessário nessa situação, mas já para a gente ir treinando, beleza? Então a gente sabe que um ATM é mais ou menos um 10 nas 5 pascais, né? E que 50 ATMs, então, né? 50 ATMs vai ser em torno de 50 vezes 10 nas 5 pascais, PA. E que 10 ATMs, então, meus amiguinhos, vai ser incríveis, 10 vezes 10 nas 5 pascais. É óbvio que eu estou arredondando, né? Que é em torno de um 10 nas 5, tá? Deixa eu melhorar meu 1 aqui para ver se fica mais bem escrito para vocês. Então, considerando isso, pessoal, considerando esses exemplos aqui, ó, já estou acostumando vocês a sempre, se eu tiver Kelvin, usar Pascal, né? Vamos montar o nosso sisteminha. Então vai ficar P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. P1 vale quanto? Quanto que vale P1? 10. Quanto que vale T1? T1 vale não sei, porque eu quero descobrir. P2, 10 vezes 10 na 5, né, professor? Isso, tá, olha bem ali, olha bem. Olha bem para tu ver que eu escrevi mesmo, hein? 10 vezes 10 na 5, que é igual a P2, que é 50 vezes 10 na 5 sobre a temperatura 2, que é 300. Belezinha? Belezinha, né? Então, como é que vai ficar essa criança aqui? Essa criança vai ficar 50 vezes 10 na 5 T1, que é igual a 300 vezes 10 vezes 10 na 5, né? Então aqui vai ficar T1 igual a 300 vezes 10, incríveis 3.000. 3.000 vezes 10 na 5, divididos por 50 vezes 10 na 5, como vocês muito bem sabem, né? Você tem base 10 aqui em cima e base 10 aqui embaixo e são iguais, posso cortar, né? Cortando essa brincadeira, meus amigos, cortando os zeros aqui também, olha só, a gente fica com 300 sobre 5 e 30 sobre 5, vocês sabem que é 6, né? E aí vai sobrar 60, né? Não, ops, né? É 60, isso aí mesmo, 60, tá? 60 graus é este o valor de temperatura, 60 graus, 100 graus, né? 60 Kelvin. Kelvin não existe graus, então é 60 Kelvin, tá? Beleza, que exercício bem fácil esse aqui também, tá? Tranquilaço, meus amigos, viram? Não tem dificuldade, né? É só mais a parte teórica mesmo que vai acabar pegando, né? Saber que é uma transformação isocórica, isotérmica e agora isobárica, né? Quais são as três grandezas físicas, as três variáveis dos gases ideais, dos gases, né? Eu nem vou falar dos gases ideais, dos gases em gerais. Pressão, volume, temperatura. Nós já vimos uma transformação a temperatura constante, nós já vimos uma transformação a volume constante e agora nós vamos estudar uma transformação a pressão constante, né? A pressão vai se manter constante nessa minha brincadeira aqui. E aí, galera, quando eu faço uma transformação a pressão constante, a pressão ela não se modifica, né? Volume, então aqui ó, isobárica, iso igual bárica de bar, né? Não é bar que a gente vai beber, comer, alguma coisa assim, não. É bar que é uma unidade de pressão, para vocês. Uma das unidades é o bar, né? Então a gente pode pensar assim, isobárica é uma unidade que nós temos, é uma transformação que nós temos iguais pressões, né? Dentro do estado 1 e estado 2. Como a gente observa, né? Se a pressão é igual, ela é uma constante. Constante. E daí, V e T variam. Variam. Tranquilaço, meus amigos. É muito fácil, muito simples, tá? Coceira no olho, tá? Eu sei que não pode coçar com tanta força, mas agora não deu para segurar, né? Deu uma coceira muito grande. Gente, olha só. Se V e T se modificam, tá? Vocês vão lembrar que quando eu aumento a temperatura, o grau de agitação aumenta. E a gente observava que quando aumentava a temperatura dos objetos, eles se expandiam, a tendência era expansão.
E isso acontece também com os gases. Então, se aumentar a temperatura de um sistema, o volume também vai aumentar, né? Então, olha só, nesse caso que o volume 2 vai ser maior e a temperatura 2 também será maior, ou seja, V é diretamente proporcional a T. E da mesma forma que nós tínhamos na isotérmica e nós tínhamos na isovolumétrica, né? Essa relação aqui também vai ter uma relação constante. Ou seja, se eu pegar um estado 1 e dividir com volume 1, dividir sobre a temperatura 1, isso aqui vai ser igual a um volume 2 sobre temperatura 2 sobre o mesmo sistema de gás, né? Obviamente, o mesmo sistema que eu estou trabalhando aqui. Sobre V2 sobre T2, que é igual também a V3 sobre T3. Isso aqui então é sempre uma constante, né? Logo, se eu quiser saber os valores que possivelmente eu terei de volume ou temperatura entre dois estados dentro de uma transformação gasosa, né? Uma transformação de aumento da temperatura e aumento do volume e mantém a pressão constante, né? É muito simples, é só eu relacionar isso aqui, V1, T1, que é igual a V2 sobre T2, por exemplo, entre dois estados aqui nesse caso. Fácil, tranquilo, vocês estão vendo que é sempre igual, sempre igual. Você só precisa entender que tipo de transformação eu estou tendo, né? Se eu for construir o gráfico de pressão por volume, que é o gráfico padrão, né? Como é que vai ficar a cara desse gráfico, né? Vai ser uma linha horizontal, né? Porque agora, nesse eixo aqui que vocês não devem estar enxergando, é o eixo de pressões, né? Aqui é o eixo de volume. E se vocês observarem, o volume nesse caso aqui está diminuindo, a flechinha está para a esquerda, né? Mas a pressão está se mantendo constante, né? Então, o gráfico padrão de transformações gasosas ou de análise termodinâmica, né? A gente observa, então, que o gráfico para uma isobárica é uma linha reta horizontal. Isovolumétrica, uma linha vertical. Isotérmica, uma curva, né? Como se parecesse uma exponencial. Se vocês olharem uma curva exponencial dentro da matemática, ela parece com isso. Beleza? Tranquilo? Sabendo disso, e agora como nós já estamos acostumados com a brincadeira toda, né? A gente vai continuar fazendo os nossos exercícios. Vamos continuar fazendo nossos exercícios aqui. Então, olha só, o primeiro deles diz assim: um gás que possui uma característica macroscópica com os valores de pressão de 2 atm, só a pressão igual a 2 atm. Isso aqui a gente já sabe que é 2 vezes 10 na 5 PA, pascais. Tem um volume de 20 litros. 20 litros. Depois a gente pode passar isso aqui também para metros cúbicos, né? Para manter o padrãozinho. E uma temperatura, né, do 327 graus Celsius. Sofre uma transformação. Então isso aqui, ó, é o estado 1, meus queridos. Estado 1. Vamos ver como é que fica o estado 2. P2, V2, T2. É uma transformação isobárica? Então já 2 vezes 10 na 5 PA para esse aqui também. O volume 2 passa a ser 80 litros. Galera, se o volume aumentou, tu já está pensando, já está chegando à brilhante conclusão que a temperatura também vai aumentar. Qual o valor? Vamos ver, né? Vamos ver. Galera, primeira coisa, transformar a temperatura para Kelvin aqui. Como é que fica? Se vocês lembrarem, né, lá nas equações, Kelvin para Celsius, né, para se transformar, é temperatura em Celsius mais 273, né? Então, se eu tenho 327 aqui, é só somar com 273, tá? Não, olha só, meus gatos estão querendo brincar hoje comigo. Olha só, adoro passear pela minha mesa. Então, vai ficar 273 mais 327. 600, né? Então, aqui essa temperatura aqui é igual a 600 Kelvin. 600 Kelvin. Outra coisa que a gente vai lembrar, que 1 decímetro cúbico é 1 litro. É igual a 1 litro. E se vocês lembrarem, pelas minhas tabelinhas lá, que eu sempre faço para vocês, né? O decímetro cúbico é do ladinho do metro cúbico. Só que a gente tem 3 espacinhos para fazer a mudança. Se eu tenho 1 decímetro cúbico, eu vou ter 0,0001. Então, ó, 1 metro cúbico é 0,001
decímetro cúbico. Sabendo disso, meus queridos, eu posso transformar aqueles 20 litros para os metros cúbicos, né? Se eu sei que 20 litros vão ser 20 decímetros cúbicos, então, obviamente, isso aqui vai ser 0,02 metros cúbicos. Concorda comigo? Se não concorda, coloca ali na tabelinha para ver como é que fica, tá? 80 litros vai ser 0,08 metros cúbicos. Então, eu já tenho todas as unidades transformadas para as unidades padrão que eu preciso usar. Você vai me dizer, professor, mas daria para fazer em litros? Daria, mas isso já é para criar um costume em vocês. Porque depois é muito fácil se perder na termodinâmica sem as mudanças de unidades, beleza? T2 eu quero descobrir quem é. Então vamos seguir baile aqui, olha lá. V1 T1 que é igual a V2 T2, né? Então o V1 é 0,02 sobre 600 e aqui vai ser 0,08 sobre alguma coisa que eu quero descobrir. Tem que dar maior. Se não der maior, alguma coisa nós erramos, né, Tobias? Correto? Tobias está aqui acompanhando a aula de vocês também, tá? Então, olha só, vai ficar 600 vezes 0,08, isso aqui dá 48. 48 divididos por 0,02. Fiz diretão aqui, galera. Quem se perder faz no passo a passo, tá? 48 divididos por 0,002. 2.400. Então, para chegar a 80 litros, eu tenho que ter uma temperatura de 2.400 Kelvin, tá? Passou de 600 Kelvin para 2.400 Kelvin para aumentar tudo isso de volume, se eu manter a pressão constante. Claro? Beleza, galera? É isso aí, ó. Vou dar uma conferida aqui. Vou fazer aquele 600 vezes 0,08 para ver se eu não me enganei. Opa, pera um pouquinho. Opa, 600 vezes 0,08. Aí, queridos, tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Seguimos. Mais um exercício aqui, ó. Mais um exercício com algumas coisas bem parecidas. Inclusive, eu tô achando que esse exercício é igual. Então, pulamos. Pulamos que eu botei 2 slides iguais. Próximo exercício, né? Agora, análise de gráfico. Olha só, vocês estão observando que temos 2 isotermas. Cada isoterma tem uma temperatura diferente. Eu já sei que a temperatura aqui é maior, porque a isoterma está mais lá para cima, né? Conforme eu tinha falado para vocês. Na temperatura 1, olha lá, nós temos 150 Kelvin, vocês conseguem enxergar? Na temperatura 2, eu tenho 600 Kelvin, como vocês podem observar. Na primeiro estado ali, que há a transformação de expansão, como a gente está observando, eu tenho 50 metros cúbicos. Eu quero saber qual é o meu volume 2 quando eu variar essa temperatura. É isso que eu quero descobrir. Beleza, vamos lá. V1 T1, V2 T2, que beleza. Então V1 sobre 150, que é igual a 600. Opa, eita, já ia errar aqui, Porque na verdade o que ele quer saber é o volume 2, não a temperatura 2 eu tenho, é 600, tá aqui. Beleza, gente, então como é que fica? 150 V2, que é igual a 600 vezes 50. Então, o meu V2 vai ser 600 vezes 50. Isso aqui dá 30 mil sobre 150, né? Aqui a gente já pode cortar um zero para ver como é que fica. Isso aqui dá 200. Então, o volume final é, obviamente, uma expansão. Então, o volume passou de 50 metros cúbicos para 200 metros cúbicos, né? Que é um volumaço. É um senhor volume, 200 metros cúbicos. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso aí, tá? Eu quero ver como encher de gás 200 metros cúbicos, né? É isso que eu gostaria de saber. Mas tudo bem, a ideia não é pegar essas peculiaridades, mas sim a gente avaliar como é que faz uma transformação gasosa, no caso aqui uma transformação isobárica. Beleza? Seguindo, olha só, galera, olha só. E se eu tivesse uma transformação onde todas as grandezas físicas elas podem se modificar? Se eu tiver uma transformação onde todas as grandezas físicas se modificam, como é que eu faço? Muito simples. Daí eu vou ter que usar a equação geral dos gases, né? Então olha só, eu tenho um sistema com o estado 1
ele faz uma transformação aqui a volume constante e depois ele faz uma transformação a pressão constante, tá? Uma isocórica, depois uma isobárica. Beleza? A cara dessa transformação vai ser essa aqui, como vocês estão observando aqui. Tranquilo? Ó, P1 para P2 e aqui de P2 para o estado 1, aqui é a transformação 1, desculpa, né, gente? P1 para P2 aqui. E daqui o P2 se mantém P2, mas vai para V2, para um valor de volume V2. Tranquilo, galera? Certo? Beleza, né? Então, olha só. Como é que eu vou analisar esse tipo de sistema, né? Nesse caso aqui, a gente está observando que é uma transformação bem genérica, né? Bem genérica não. Uma transformação que a gente já estudou, uma transformação isocórica, né? Isovolumétrica, no caso, primeiro caso. No segundo caso, uma transformação isobárica. Para o segundo caso, eu poderia fazer então dessa maneira aqui, né? Eu poderia fazer P1V1, que é igual a P2V2. No primeiro caso, né? No segundo caso, como é que eu faria? Eu faria P2 não, né? Porque aí a mudança, a pressão se mantém constante. Aí eu faria V2, T2, opa, aqui não é, ei meu Deus do céu, ai meu Deus, T1, aqui T2, aí sim, V3, T3. Então, para descobrir os valores, né, descobrir que estado ele vai ter no final, depois, né, eu teria que fazer essas relações aqui, beleza? Mas vamos supor, gente, que eu precise que todas as grandezas físicas se modifiquem. Se todas as grandezas físicas se modificarem, né, e eu relembrar de todas as relações que eu já estudei aqui e como que essas variáveis grandezas físicas elas se comunicam, eu vou facilmente chegar que na relação que PV sobre T tem que ser constante. Vocês observaram que isso sempre acontecia em todas as situações. Né? Em todas as situações. Então eu poderia, para uma relação mais genérica possível, né, usar PV sobre T igual a constante, porque você sempre observava que P e T sempre eram diretamente proporcionais, né? Eles eram, se eu passar o T para o outro lado, se eu aumentar o P, eu aumento o T, né? Aqui o V2 e o T2 também, se eu passar o T para o outro lado, a gente vê que eles ficam lá, se eu aumento um, aumento o outro. E que P e V eles eram sempre inversamente proporcionais. Então, se eu quero saber entre dois estados que há mudança genérica, onde todas as grandezas físicas podem se modificar, eu posso muito bem usar essa relação aqui, tá? Beleza? Vocês vão perguntar para mim, professor, essa mudança genérica aí, isso aqui, podemos ter um nome para esse tipo de transformação, onde todas as grandezas físicas podem se modificar? Sim. Vamos ver qual que é o nome disso. Bom, então, gente, onde é que pode acontecer esse tipo de transformação, né? Onde é que a gente tem uma transformação genérica desse tipo, onde todas as grandezas físicas acabam se modificando? Esse tipo de transformação gasosa, nós podemos considerar, por exemplo, uma transformação adiabática. E o que vem a ser uma transformação adiabática, gente? Que vem a ser uma transformação Olha, não vou escrever lá em cima porque eu sei que vai vir coisa lá, tá? Deixa eu apagar, inclusive, aqui. Eu vou apagar porque vai vir coisa aqui em cima. Uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É uma transformação onde não há trocas de calor com o meio externo. Então, ó, não há trocas de calor com o meio externo. E se não há troca de calor com o meio externo, nós temos uma transformação adiabática, onde PV e T podem variar. E quando nós temos uma situação desse jeito, nós usamos a relação geral dos gases, né? A relação geral dos gases, como vocês viram ali, P1, V1, T1, que é igual a P2, V2, T2, certo? Então, dessa maneira, eu consigo mostrar uma transformação adiabática, né, onde o gás acaba modificando todas essas grandezas físicas, seguindo as mesmas relações que nós havíamos falado anteriormente, né, onde nós temos lá pressão e volume inversamente proporcionais, pressão, temperatura, volume e temperatura diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo? Como é que ficaria o gráfico dessa brincadeira aí? Vamos supor aqui
que se eu andasse aqui do estado A para um estado B durante sempre sobre a mesma isoterma, a mesma linha isoterma, como vocês estão vendo aqui, né, eu teria uma transformação isotérmica, né? Se eu tivesse uma transformação aqui em linha vertical e reta para cima aqui de T1 para T2, eu teria uma transformação isovolumétrica. Se eu tivesse uma transformação aqui, ó, de A para outro ponto B aqui, onde mantivéssemos constante uma linha reta horizontal, nós teríamos uma transformação isobárica. Mas no caso de uma adiabática, como é que seria uma transformação adiabática? Seria uma transformação onde, por exemplo, eu poderia chegar lá na temperatura 3, com outro valor de pressão aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, vou chamar de P2 aqui, com outro valor de volume, ou seja, todas as grandezas estão se modificando nessa transformação. E aí como é que ficaria o gráfico desse negócio? Eu tenho que traçar uma linha que vai lá daquele ponto. Se eu conseguir fazer isso, ó, você meio que tem que ser meio artista agora, tá, gente? Ó, é uma linha que vai de A até B aqui. Beleza? E isso aqui seria a cara de uma curva adiabática. Eu sei que meu desenho não ficou bom, mas como eu sou precavido, olha só. Lá está uma cara de uma curva adiabática em verdinho, né? De A para B e de B para C. Ali nós temos duas transformações adiabáticas, onde temperatura, pressão e volume acabam se modificando. Tranquilo? Então agora, o que é importante? Saber reconhecer as transformações. Transformação adiabática, isotérmica, transformação isovolumétrica, isobárica, né? Todas elas, e saber as características e reconhecer os seus gráficos. Porque vocês viram que a parte matemática é muito simples, né? A parte matemática é muito simples, mas tem esses conceitos aí que permeiam essa teoria, que é importante que vocês saibam como tratar ela. Beleza? Vamos fazer aqui mais um exemplo, ó. Vamos fazer agora um exemplo de uma transformação onde há a modificação de tudo aqui, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Um gás possui uma característica macroscópica com os valores de P igual a 20 PA, V igual a 10 centímetros cúbicos, só para nos ferrar aqui, esse 10 centímetros cúbicos, né? E a temperatura, eu vou chamar tudo isso aqui de 1, uma temperatura de 50 Kelvin, tá? Sofreu uma transformação genérica e passa a ter uma pressão de 10 pascais, então P2 aqui vai ser 10 PA. Volume 2 não falou nada, né? Ele quer saber. E T2 é 10 Kelvin. Beleza? São essas as relações que eu tenho. Tá? Poderia resolver deixando aqui centímetro cúbico? Poderia. Mas sabe como é? A gente já vai se acostumar a passar tudo para metro cúbico para ficar mais fácil da coisa para nós depois, hein? Decímetro cúbico aqui, põe 3 linhas, né? Centímetro cúbico aqui, põe mais 3 linhas, né? E perdoe minha letra ruim. Então, temos 10 centímetros cúbicos. Quanto que isso vai ser em metros cúbicos? Olha lá, olha a quantidade de zero que eu botei aqui. Isso aqui vai ser 0,00001. Ou seja, isso aqui é 1 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos. Beleza? 1 vezes 10 na menos 5, isso aqui é um 5, não se esqueçam, tá? Beleza, galera? Beleza? Vamos montar agora a equaçãozinha. P1V1 sobre T1, P2 V2 sobre T2. Barbadinha, olha lá. P1 vezes V1, ó, isso aqui vai ser 1 vezes 10 na menos 5 sobre 50. Aqui vai ser o que? 10 vezes o volume 2 sobre 10. Olha só que barbada, hein? Nem eu percebi que ia ser tão fácil assim. Porque esse 10 dá para cortar com esse 10. Esse 0 dá para cortar com esse 0. O que a gente fica? A gente fica com 2 sobre 5. Né? No final da história, aqui a gente fica 2, ó. 2 vezes 10 na menos 5 ficou com caneta diferente, mas ok, né? Sobre 5 que é igual a V2. Olha lá a resposta. A resposta já vem a toque de caixa aqui. Então vamos fazer aqui na caneta, na calculadora, rapidinho, 2 vezes sobre 5, isso aqui dá um valor incrível de 4 vezes 10 na menos 6. Isso aqui é 4 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. E essa é minha resposta do meu exercício, tá? Essa é a resposta do meu exercício. E vocês observaram que eu tive mudança de todas as grandezas físicas, então eu tive que usar a lei geral dos gases. Tranquilo? Beleza, né? Vamos ver mais um aqui, olha só, esse aqui é bacana, hein? É um exercício bacaninha. Um gás sofre uma transformação
e quadruplica seu volume. Então vamos considerar aqui que tem um volume 1, tem uma temperatura 1 e tem uma pressão 1, beleza? Aí ele faz uma transformação. E acontece o seguinte: o volume quintuplica. Então agora o volume 2 é igual a 5 vezes o volume 1. Isso significa quintuplicar uma coisa, né? Esse cara aqui na verdade é o volume 2, beleza? Quadruplica o seu volume, desculpa gente, quadruplica aqui. Quadruplica, já estava passando, por isso tem que reler de novo. A temperatura, ele não quer saber, olha, ele não sabe bem o que acontece com a temperatura. E a pressão quintuplica. Essa pressão aqui quintuplica, essa aqui seria a ai caramba, pressão 2. Vamos ver aqui, isso aqui é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui numa sexta-feira de noite, né, gente? Vocês já viram como é que a gente fica. Então isso aqui é P2, beleza? O que ele diz também? Ele diz que a temperatura 1 é 200 Kelvin, tá aqui. Como é que eu resolvo esse exercício se eu não tenho nenhum dos outros valores? Calma, coração, eu já meio que te dei a resposta aqui, olha só. Eu vou montar aqui, ó, P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2. Se eu substituir os valores, o que nós temos aqui? Ó, nós temos P1V1, porque eu não tenho os valores dele, mas aqui eu tenho que é 200 Kelvin, temperatura, né? P2, olha só quem é P2, pessoal. P2 é 5 vezes P1. 5 vezes P1. E quem é V2? 4 vezes V1. Tá lá, eu já meio que dei assim a orientação para vocês, né? Porque se ele quadruplica a pressão, é como se eu tivesse 4 vezes o valor da pressão inicial. Se eu quintuplico a pressão, é como se eu tivesse 5 vezes o valor da pressão inicial. Então, essa é a lógica. Daí, então, falta achar o T2 aqui. Se vocês observarem, então eu vou ter isso aqui, P1V1 sobre 200. Aqui vai ter 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Lembra-se que a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso escrever assim. Por que eu vou escrever assim? Para vocês observarem a mágica que vai acontecer aqui. Olha só, P1V1, podem cortar com esse P1V1, porque isso aqui está tudo multiplicando. E esse valor P1V1 eu poderia muito bem passar dividindo. E aí ficaria bem óbvio que eu poderia cortar eles, né? Se você não entender essa parte, você tente deixar em evidência o T2 para ver o que acontece, tá? Deixa o T2 em evidência e ver o que rola. Fazendo isso, gente, ó, eu posso passar esse T2 lá para cima, ó, fica T2 sobre 200, que é igual a 20, né? Porque sobrou só o 20 aqui em cima. Então T2 vai ser 20 vezes 200, então T2 vai ser 4.000. É isso, Lombardi? É 200 vezes 20 é 4.000, só para conferir aqui, né, gente? Vai que dá uma... Eu não estou confiando no meu cérebro no dia de hoje. Então 4.000 Kelvin é a nossa temperatura 2 do meu gás, né? No final dele. Então é isso aí. É isso. Não tem mais o que fazer. Eu queria saber só com a temperatura mesmo. Tranquilo, meu povo? Tranquilo. Mais um pouquinho de teoria. Vamos ver aqui. Né? A nossa aula já está acabando, vocês não se preocupem. Isso aqui é a última coisa que nós vamos fazer na aula de hoje. E aí finalizamos. Perfeito? Olha só, gente. Ao estudar a transformação que um gás sofre, podemos ver que há uma constante nessas relações. É aquilo que eu falo para vocês, né? Sempre nós, quando multiplicamos P1V1 sobre T1 na equação dos gases gerais, lá na equação geral dos gases, a gente sempre observa que isso aqui é igual a uma constante, né? Como vocês estão vendo aqui, né? No caso eu uso T e no caso aqui a bibliografia que eu usei usa θ. Mesma coisa, tá, gente? É T. É temperatura, e tudo igual. Então a gente sempre observa que aquilo ali é uma constante. O que acontece, pessoal? Quando as pessoas, os físicos, estavam fazendo as análises, estavam fazendo os experimentos, né? Eles observavam o seguinte: quando a gente coloca um gás dentro de um recipiente, esse gás tem uma certa quantidade de massa. Perfeito? Tem uma certa quantidade de massa. E, dependendo do gás que eu tenho, esse gás ele tem algumas características próprias. Como você sabe, um átomo de oxigênio é um átomo maior que um átomo de carbono, que é maior que um átomo de hidrogênio. Então, se eu botar um gás de hidrogênio, sei lá, botar 12 átomos de hidrogênio dentro de um recipiente e 12 átomos de carbono em um recipiente igual, a gente vai ter sistemas diferentes, né? Ter sistemas, inclusive, que pesam diferente. Pesam, né? Porque as massas deles são diferentes. E por que as massas deles são diferentes? Porque eles têm uma coisa chamada massa molar.
né, e a massa molar dos objetos, das partículas, dependem de que tipo de partícula nós temos ali, beleza? E isso vai ser relativo também à massa. E existe uma grandeza física que nós chamamos número de mols, né, que vai caracterizar essa relação entre a massa do objeto, a massa que ele tem, né, massa em quilos mesmo, que nós estamos falando, com relação à massa, né, que depende da substância, né, que cada substância, cada átomo vai possuir. Beleza? E isso nós chamamos o número de mols. Para quem não lembra, né, isso aqui a gente vê lá em química, eu garanto que vocês viram isso no primeiro ano do ensino médio em química, né, que 1 mol de qualquer substância, né, é relativo a basicamente 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu tenho 1 mol de qualquer substância, eu tenho em torno daquele valor ali de partículas, né? Isso aqui é um número de Avogadro, para quem não lembra, beleza? Então, o que se observava quando se fazia esses experimentos? Se observava que tinha esse valor constante, né? E o que modificava basicamente era uma relação direta com esse N aí, com esse número de mols, né? Com a quantidade de partícula que eu tinha. Que isso é um fator que era importante para nós. Então, dentro dessa constante aqui, estava o valor do número de mols. Mas mais do que isso, aparecia um valor aqui multiplicado por esse número de mols que sempre se repetia. É um valor que para qualquer substância ele acabava aparecendo, se essa substância for considerada um gás ideal. Obviamente, porque nós estamos falando de gases ideais. Beleza? Então, se observava que nós tínhamos um número que sempre aparecia, que multiplicado por esse N era a constante da relação entre P, V e T. Certo? Isso foi feito e obtido experimentalmente. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, olha só. Dessa relação, nós obtivemos, então, a constante dos gases ideais, que era esse valor que acabava sempre se repetindo, era o valor que sempre aparecia em todos os experimentos, né? Então, o que se observava? Que P, V sobre T era sempre uma constante, né? Mas se essa constante aí, nela está contida o número de mols, né? E esse valor de R, que é a constante universal dos gases. Então, quem é esse R? Esse R é um valor experimental, um valor que sempre aparecia quando os físicos faziam experimentos analisando as variações de pressão, volume e temperatura, que dependia do número de mols e dependia dessa constante universal dos gases, que quando nós temos em joules, mols por Kelvin, o valor é 8,31. Quando nós temos em atm vezes litro por mol por Kelvin, é 0,082. E aqui que mora o perigo dos nossos exercícios, porque quando a gente for exercitar, vocês, para usarem esse R aqui, a pressão tem que estar em pascais, o volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Se eu for usar essa outro R aqui, vocês como observam, a pressão tem que estar em atm, o volume em litros e a temperatura em Kelvin também. Beleza? A moral da história é que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, né, gente? Tranquilo, mas vocês têm que prestar atenção nesses detalhes para conseguir fazer os exercícios, certo? Seguindo, é isso. Não tem que falar mais. PV, NRT, tá? Porque essa é uma equação muito famosa, né? O pessoal geralmente decora para fazer os vestibulares. Que se eu passar esse T para lá para cima, né, a gente fica com uma equação linear, né, que é o PV, NRT, tá? Famosíssima equação para os gases ideais, onde o R é aquela constante ali que vocês estão que observar, se nós vamos usar 8,31 ou se vamos usar 0,082, dependendo do que nós temos em mãos, tá? Vamos lá, olha só. Qual a temperatura de um gás, sabendo que nós temos um N igual a 2 mols, número de mols, e destes a pressão vale 166,4 PA e o volume vale 50 metros cúbicos. O que eu escrevi aqui? Aqui é um 4, meu Deus, nem estava nem reconhecendo minha letra aqui. Vamos melhorar isso aqui, tá? Galera, qual é a moral de usar aquela equação geral dos gases ali com aquela constante?
Muito simples. Porque agora, lembre-se que eu estava fazendo transformações gasosas, né? Para obter as propriedades de um gás quando eu faço uma transformação isobárica, isovolumétrica, etc, etc. Neste caso aqui, como nós estamos observando, nós podemos obter uma propriedade de um gás sem saber todas as relações das variáveis importantes, como pressão, volume e temperatura. Nesse caso aqui eu não tenho a temperatura, eu tenho somente a pressão, o volume e o número de mols. E dessa forma eu posso descobrir que com aquela pressão, com aquele volume, meu gás ele só vai ter uma temperatura. Beleza? Essa é a ideia. E se vocês estão observando aqui que eu estou em pascais e metros cúbicos, eu tenho que usar 8,31. 8,31 joules mol por vezes Kelvin, né? Mol vezes Kelvin, né? Mol vezes Kelvin. Belezinha? Então, meus queridos, PV NRT, eu já gosto de usar assim, tá? Então, P 166,4, V 50, N 2, R 8,31. Quem é T? Eu quero descobrir. Muito simples, né? Muito simples. Então, isso aqui, ó, 1.66,4 vezes 50. Isso aqui dá 8.320. 8.320 divididos por 2 vezes 8.8.31, 16,62. 16,62, que é igual à temperatura. Qual é a temperatura que eu vou obter nessa brincadeira? 8.320 divididos por isso aqui dá 500. 500,6 Kelvin. A temperatura está em Kelvin. Que bonito, que alegria, que beleza, né? Então, eu não sabia a temperatura, mas se eu sei qual a pressão que esse gás está, sei qual é o volume que ele está e sei quantos mols eu tenho ali, usando a constante dos gases ideais, eu acho a temperatura dele, a grandeza que me falta. Beleza? Eu não preciso nem no instrumento de medir a temperatura. É só usar as relações. Certo? Vamos pegar mais um exercício aqui. Olha só, esse aqui é um pouquinho mais caprichado, hein? Em um cilindro possui uma massa de 320 gramas de oxigênio, O2, tá? Qual a pressão interna do cilindro? Ele quer saber qual é a pressão desse cilindro, sabendo que nós temos um volume de 0,5 metros cúbicos e nós temos uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão? Só que o que eu preciso saber para calcular? Eu preciso do P, V, N, R, T. Eu preciso do N, o número de mols, né? É muito importante ter o número de mols. Se eu tenho a massa, e galera, isso aqui é um valor que geralmente ou vai estar nos livros de vocês, ou vocês podem pegar pela internet. Eu sei que 1 mzão de oxigênio vale 16 gramas por mol, né? Então, um átomo de oxigênio, né, de O2, no caso aqui de O2, de 2 oxigênio, né, vale 16 gramas por mol. Desculpa aqui, gente. Aqui é um oxigênio, não é um O2, é um oxigênio apenas, tá? Então, se eu quero uma molécula de O2, esse emissão aqui, ó, do O2, eu vou ter que multiplicar por 2, ou seja, isso aqui vai ser 32 gramas por mol, tá? Lembrando, eu tinha 1 mol de um oxigênio. Isso aqui é um valor que vocês pegam na internet, né? Coloca lá a massa molar do oxigênio e vocês vão achar lá 16 gramas por mol. Se eu quero uma molécula de O2, eu tenho que fazer 16 vezes 2, porque são 2 oxigênios, né? E se eu tenho 320 gramas de O2, eu tenho que usar o Mzão do O2, beleza? Então, o que é o N? O N para nós nada mais é do que Mzinho sobre Mzão, perfeito? Então, meu N vai ser 320 sobre 32, isso aqui vai dar um valor incrível de 10 mols. Então, eu tenho 10 mols desse O2, 10 mols. Vamos usar o PVNRT agora para descobrir a pressão? Vamos lá, P. Quem é o V? O V vale 0,5. que é igual a 10 mols. Galera, o que eu tenho aqui? Vamos ver, metros cúbicos, Kelvin, né? Isso aqui, então, vamos usar aquele R, né? O R de 8,31. Então, vamos lá, 8,31 vezes a temperatura, que é 300. Então, P
vezes 0,5, que é igual àquela multiplicação ali, ó, 8,31 vezes 300 vezes 10. Isso aqui dá 24.930. 24.930. Se eu pegar agora isso aqui e dividir por 0,5, 0,5, quanto que nós vamos ter então? Divide por 0,5, 49.860. 49.000 dividido por um pouquinho. Eu acho que tem uma coisa errada aqui, gente. Espera um pouquinho. Não, mas acho que tá certo. 8,31, 10 mols, 300 Kelvin. Em 0,5 metros cúbicos, né? Pouquinho mesmo. Deixa eu só conferir aqui, ó. 10 vezes 8,31 vezes 300. 24.000 divididos por 0,5. 49.000. Caramba, hein? Que pressão. 860. Isso aqui, ó, é 49,86 quilopascais. Quilopascais. KPA. Quilopascais. Por que quilo? Porque se vocês apertarem a teclinha NG da calculadora de vocês, vocês vão ver que nesse resultado vai aparecer uma base 10 na 3. E se eu tenho um 10 na 3, eu tenho 1 quilo. Quilopascais. Beleza, galera? Tranquilo? Que exercício bem belezinha esse, hein? Bom para aparecer numa avaliação de vocês. Então vocês têm que estar atentos. Galera, para a semana que vem, o que nós temos? Essas atividadezinhas aqui. Beleza? Atividades muito simples, muito tranquilas aqui, ó, de vocês trabalharem. Vocês vão levar 30 a 35 minutos para resolver isso aqui, tá? Porque vocês são pessoas muito inteligentes. Eu fico impressionado com a inteligência de vocês todos os dias quando eu dou aula. E eu não estou sendo irônico, tá? Porque vocês são realmente estão indo muito bem esse ano na disciplina de física, né? E eu fico muito feliz e eu tenho certeza que vocês vão dar conta aqui desses exercícios. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, me chamar pelos meios de comunicação que vocês preferirem, tá? Possivelmente posso às vezes demorar um pouquinho, mas na maioria das vezes eu vou te responder, tá? Se eu não responder, dá uma insistida lá. Beleza, galera? É isso aí, acabou a aula de hoje. Até uma próxima.